E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja muito bem. Antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer a todo mundo que deixou o like no vídeo passado, que se inscreveu no meu canal, que deixou comentário, que comentou no meu Instagram. E falando em Instagram, eu vou deixar aqui embaixo, na caixinha de descrição. Eu espero que vocês vão lá para conhecer um pouco mais da minha vida, que se inscrevam, e é isso. Gente, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre a saúde mental. Não vou entrar em termos técnicos nem nada, mas eu quero falar de uma maneira simples para que a gente possa debater esse tema aqui e que vocês deixem aqui nos comentários a história de vocês. A saúde mental, gente, nada mais é do que a forma, né, como a gente tá em consonância com as nossas emoções, né? A forma como a gente reage às exigências, os desafios e as mudanças da vida é o que demonstra como está a qualidade da nossa saúde mental, né? Diariamente, a gente vive milhares de emoções, milhares. Então, a gente tem estresse, alegria, tristeza, raiva, um monte de fatores, né, e sentimentos que fazem o nosso emocional estar sempre variando. Não é fácil a gente entrar, né, nessa consonância. Não é fácil a gente conseguir, às vezes, interpretar uma coisa que a gente tá sentindo sem que a gente se questione, será que minha cabeça tá boa? Será que não tá? E isso é muito comum, né? Muitas vezes a gente tem uma tendência a não parar para observar aquilo que a gente está sentindo. E isso, mais uma vez, é em decorrência de tudo que a gente vive, de todas as formas que a gente corre no nosso dia a dia. Pensando assim na saúde mental, por exemplo, que é o tema do vídeo de hoje, eu queria saber de vocês, né? Qual o modo que vocês harmonizam as ideias e as emoções de vocês? Porque eu aprendi durante todo esse tempo na minha terapia que eu precisava fazer alguma coisa para expandir o meu pensamento e as minhas emoções. E demorou muito para eu ter coragem, para eu ter vontade de sentar e falar, né, de fazer vídeos. E essa foi a forma, além das outras que eu já comentei no meu vídeo quando eu falei da ansiedade, que eu encontrei para expandir tudo isso. E que foi ouvir música, cuidar de mim, pequenos autocuidados, como ir tomar sol na praça, caminhar, enfim, acender velas, incensos, né? Eu já falei sobre isso no outro vídeo. E essas foram uma das maneiras que eu encontrei para me harmonizar com as minhas emoções, para encontrar um modo de fazer com que eu esteja com uma qualidade de saúde mental boa. Diariamente a gente vivencia, né, como eu já falei, inúmeros sentimentos. Como ser humano, a gente tem que entender quais são os nossos limites e as nossas deficiências quando se trata desses sentimentos, né? Porque nem todo mundo é super alegre, nem todo mundo é super triste, salvo quando a pessoa tem depressão, enfim, tem algum problema. Mas quando a gente fala da saúde mental no cotidiano, onde a pessoa ainda consegue ir pro trabalho, onde a gente consegue viver a nossa vida, a gente tem sim os nossos limites e as nossas formas de lidar com alguma coisa. E também aquelas pessoas que não lidam, o que é muito comum, porque tem muita gente que sente alguma coisa e tem vergonha, receio de ser julgado, tem receio de ser visto como alguém que é doente, né? E isso é muito ruim. A gente tem que normalizar a saúde mental de uma maneira que a gente possa falar isso abertamente, normalmente, porque não é errado não estar com a saúde mental o tempo inteiro boa, sabe? A gente tem essa característica, assim, de às vezes não tá bem, de fato, né? A gente tem que entender que existe uma coisa que a gente tem que estar sempre ciente, que é a satisfação em viver e se relacionar com o outro. Se a gente se pega ali insatisfeito nas nossas relações e na nossa vivência, isso já é um alerta. Um alerta de que algo não está em funcionamento positivo na nossa vida, né? Vocês podem falar pra mim assim, mas é muito difícil a gente manter a saúde mental. E eu acredito que seja mesmo, gente, porque a gente vive num estresse, a gente às vezes tem incapacidades. Pode ter excesso de família ou falta de família, excesso de dinheiro ou falta de dinheiro, são
muitos os fatores que levam a nossa saúde mental para um lugar que às vezes não tá tão bom, né? Mas nesse labirinto que é a nossa mente, nessa busca que a gente faz diária de nos mantermos saudáveis, mentalmente falando, é importante que a gente deixe de achar que a saúde mental e que falar sobre isso é errado. Não tenha vergonha, né, de assumir para si mesmo que às vezes a sua saúde mental não tá boa, entende? Quando eu decidi fazer meu vídeo sobre ansiedade e me expor daquela maneira, eu falei abertamente que eu não estava bem e que naquele momento minha saúde mental não estava boa. Só que lidar com aquilo foi muito importante. Por quê? Porque eu consegui sair da minha ansiedade, a minha crise diminuiu, eu consigo hoje me manter de uma forma saudável, mentalmente falando. Tenho sim os meus dias, todos temos, mas a forma que eu encontrei para sair, para lidar com ela, foi o que me fez conseguir falar sobre esse tema hoje de uma maneira mais leve e mais tranquila. Eu queria muito saber de vocês aí, como que vocês lidam com a saúde mental de vocês, como vocês enxergam a saúde mental, né? E quais os fatores que fazem vocês se sentirem saudáveis ou não saudáveis mentalmente falando. Eu não gosto de colocar a palavra doente, mesmo que eu diga sobre mim muitas vezes que eu me sentia doente, mas eu não quero colocar isso como uma doença, eu quero colocar como um estado, porque a gente sempre está alguma coisa, nós nunca somos algo, entende? E para que esse debate se torne algo leve, né, que o tema saúde mental fique mais leve, para combater o preconceito, é sempre importante a gente falar sobre o tema e entender que todo mundo está sujeito a isso, gente. Todo mundo está sujeito a isso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa seu like. Se não gostou também, pode deixar o seu dislike. Eu aceito. Críticas são bem-vindas. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma, que mais uma vez esse vídeo tenha feito sentido. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.